Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Franciele Andrade e eu criei este canal para compartilhar com vocês um pouco das experiências do meu despertar da consciência ou despertar espiritual, mas eu prefiro o termo despertar da consciência. O que é despertar da consciência, pessoal? É quando você começa a perceber realmente o mundo ao seu redor, começa a perceber como realmente ele é. Quando você começam a cair, a se dissolver de sua mente os paradigmas. O que são paradigmas? São todos os sistemas de crenças que fazem com que você acredite em coisas que não são legais para você e que não são legais para o semelhante. Vamos dar um exemplo. Muitas vezes eu ouvia que nós temos um Deus cruel e vingativo. E outras vezes eu ouvia que Deus ele é amor. O que você acha de um Deus que é cruel e vingativo? Eu prefiro um Deus que é puro amor. Então, o Deus que eu sirvo hoje, ele é puro amor. Por quê? Porque eu entendi que o Deus que ser cruel e ser vingativo são características humanas, que o ser humano em evolução, ele é cruel e ele é vingativo e ele é ciumento. E o Deus verdadeiro, ele é puro amor. Ele é puro amor, ele é tanto amor que ele te dá permissão para escolher se você quer ser amor também ou se você quer ser cruel, vingativo e você quer ser ciumento. Eu prefiro ser amor. E conversar com Deus, meditar, para que cada dia mais esse ser crístico que está aqui na Terra evolua, distribua e ilumine por onde for. Distribua amor e ilumine por onde for. E essa é a minha oração para você que está me assistindo neste momento. Que você seja puro amor. Que você deixe os sistemas de crenças que muitas vezes te feriu, que feriu ao outro, que te colocou medo e que te impediu de crescer. Porque todos esses sistemas, porque todas as crenças que te impedem de crescer são uma grande manipulação para que o ser humano não consiga evoluir. Quando nós começamos a despertar a nossa consciência, nós passamos a ver o próximo assim como Deus nos vê, como amor. É sempre fácil? Não. Por quê? Porque o ser humano tem um ego muitas vezes grande demais e que não sabe usar, porque se o ego existe para ser usado, nada existe em vão. Se o ego for usado para algo bom, a beneficiar o próximo, nossa, eu preciso ter um ego legal para estar aqui falando com vocês que estão me assistindo, porque senão eu não teria essa coragem. Mas muitas vezes o que acontece? O ser humano usa o ego de forma errada para julgar, para ser vingativo, cruel e essas outras emoções atribuídas a humanos. Somos nós, seres de evolução, que temos estes sentimentos, estas emoções. Enfim, você passa a ver o outro quando a sua consciência está despertando como um ser divino, independente de quem o outro é. Se o outro faz coisas boas, se o outro não faz coisas boas, você passa a ver o outro como uma criança que está crescendo e está cada dia mais dando passinhos para a sua evolução, assim como nós. Talvez já sejamos um pouco mais adultos, mas ainda estamos aqui neste planeta evoluindo e ajudando a outros a evoluir. E isto é despertar
da consciência, ver o outro de forma amorosa e crística, do mesma forma que Deus nos vê, sem julgamentos, e entender que o universo é cíclico e quando nós damos um tiro na cabeça do outro, aquela bala vai descer, vai fazer a curva e vai voltar para a nossa. Um dia ela vai voltar. Por quê? Porque nós precisamos aprender que é errado, que não é isso o verdadeiro ser iluminado, o verdadeiro ser de luz, o verdadeiro ser que venceu o ego. Muitas vezes eu já ouvi falar assim que Jesus venceu o mundo. Então, como que Jesus fez para vencer o mundo? Uma das formas que ele nos demonstra quando ele estava na cruz, Jesus poderia ter mandado um belo de um raio e fulminado todas aquelas pessoas que estavam fazendo muito mal a ele. Porém, Jesus não fez isso. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É isso que é vencer o mundo. É quando alguém nos faz algo de ruim para outras pessoas, e nós olhamos para aquela pessoa como um ser em evolução e dizemos: Pai, perdoa-o porque ele não sabe o que faz. É isso que é orar pelas outras pessoas, orar pelos seus inimigos, que na realidade não são inimigos, são pessoas, seres em evolução que merecem todo o nosso respeito. E se eu ferir a outra pessoa, aquilo se torna um redemoinho, vai voltar para mim, para que eu possa resolver aquilo dentro de mim. Se você entendeu que o mundo está aí para que nós possamos corrigir a nós mesmos e não ao mundo, você está no caminho de uma grande evolução. A sua consciência está evoluindo, está despertando. Isso foi uma grande descoberta na minha vida. Porque muitas vezes nós queremos mudar o outro, mas o outro, pessoal, nós não vamos conseguir mudar. Nós temos que respeitar o momento que o outro está passando, o momento que as outras pessoas estão passando, e mudar a nós mesmos. Como que eu vou reagir diante desta situação? Qual vai ser a minha reação? Vai ser uma reação amorosa? Eu vou ser paciente como Deus é comigo? Ou não? Porque se eu der o tapa, se eu voltar com o tapa na pessoa, né? Por isso do mandamento: se te baterem uma face, lhe dê a outra, né? Não que você deve sair deixando todo mundo bater numa face, bater na outra, mas que você não revide, porque a situação fica pior, porque volta pra você. Certa vez a minha mãe estava conversando comigo e ela contou a história de um parente que ele era uma pessoa muito boa, muito íntegra, muito honesta, e essa pessoa ela foi roubada. E quando ela chegou, ela foi dar queixa, estava diante de uma autoridade, ela estava falando: fulano me roubou. E a pessoa dizia: não, imagina, eu sou gente boa. E ela começou a ficar muito nervosa aquele homem começou a ficar muito nervoso com aquela situação toda. E ele tinha uma arma que era para se proteger onde ele morava. Geralmente pessoas que moram em sítios, fazendas, têm armas de fogo que eles falam que é para a própria proteção. E o que aconteceu com essa pessoa? Ela foi e atirou na que estava mentindo, porque ela ficou muito irada, com muita raiva, e a que estava mentindo acabou ficando com a razão. A que estava falando a verdade, que atirou, perdeu toda a razão, e ela foi presa.
porque ela fez coisa errada, porque ela revidou de uma forma erradíssima. Então, esse foi um grande exemplo do quanto que nós não devemos revidar, porque volta para nós, por mais que nós estejamos certos. Eu sei que há muitas situações em nossa vida que nos deixam extremamente irados, que nos tiram do sério, mas quando a sua consciência começa a despertar, você simplesmente olha para essas pessoas e pensa assim, ou pode até falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque qual que é a reação do ser que não despertou? A reação geralmente eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas você não precisa se preocupar em querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. A justiça, ela será feita, independente da sua vontade, independente das vontades dos homens. Por quê? Porque aquela pessoa que cometeu qualquer coisa, tenha certeza que vai voltar para ela. Aí você fala assim: nossa, mas então eu não vejo a hora de voltar. Não funciona assim, meus queridos. Tudo tem sua hora. Uma coisa também que eu aprendi com o despertar da consciência é sobre a ansiedade. Nós não devemos andar ansiosos, né? Me vem agora na mente aquela frase de Jesus, que os passarinhos eles não semeiam, não colhem, mas Deus provê todas as suas necessidades. Então tudo virá na hora certa. Deus nunca te desampara. Se ele fecha uma porta, ele abre a outra. Então você pode ter certeza, eu sou reencarnacionista. O que significa? Eu acredito na reencarnação. Talvez aquela pessoa que te fez tanto mal, ela não pague por isso nesta vida. E também não queira que ela pague. Ore para que ela mude, se transforme, seja uma pessoa elevada, para que as consequências do que ela fez sejam atenuadas, porque de qualquer forma aquilo vai voltar para ela. Isso é legal? Não, isso não é legal. Porque nós não sabemos o que nós aprontamos em outra vida para passarmos por determinadas situações, para julgarmos o outro. Então, quando a sua consciência começa a despertar, você começa a entender isso. O que será que eu aprontei? Vamos deixar isso para lá? Vamos seguir a vida com muito amor? Porque na realidade eu não sei o que eu fiz para estar passando por certas situações. E eu não sei o que o outro fez também, mas eu sei que de alguma forma ele vai pagar e um dia ele vai aprender. Porque eu passei por situações aqui que doeram muito, situações que eu não desejo para ninguém. E com certeza eu não faria. Porque se eu já fiz, agora eu aprendi a minha lição. Então, parabéns para você que começou a entender que você precisa mudar a si mesmo e não mudar o outro. O corpo é o templo do Espírito Santo, não é isso? Então, se o corpo é o templo do Espírito Santo, vamos trazer isso realmente para nós, vamos cuidar do nosso templo, para que nós sejamos pessoas fortes em todos os sentidos, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, né? Para que a gente possa passar por todas essas diversidades, porque a vida é assim, ela traz coisas diversas para que nós possamos evoluir. Então, até no meio do mal, dai-nos graças também, porque às vezes nós entramos numa zona de conforto tão grande que nós não conseguimos sair de lá se não acontece algo diferente em nossa vida. Vou lhes dar um exemplo. Para mim não é fácil estar aqui falando, fazendo vídeos, mas certa vez alguém disse assim: pode ter alguém, por menos que você saiba,
Pode ter alguém que necessita do pouco que você sabe. Então, fale, faça. E é isso que eu estou fazendo aqui, né? Então, se você está procurando mudar a si mesmo, mudar o modo como você pensa, e cada coisa que acontece na sua vida, você começa a analisar a si mesmo e não analisar o outro, porque o outro tem que fazer assim, porque o outro é culpado, porque sempre é coisa do outro. Não, nunca é coisa nossa. Sim, se o outro tá agindo daquela forma é porque ele está falando com a gente, é que ele está mostrando alguma coisa que nós precisamos mudar aqui dentro. Se você está neste caminho de autoconhecimento, de expansão da sua consciência só expande quando você começa a mudar aqui dentro e não querer mudar o mundo, as pessoas ao seu redor. Se cada pessoa fizesse uma análise de si mesmo e começasse a mudar por dentro, nossa, o que eu posso fazer para ser melhor? Já que fulano ele é assim, um dia ele vai aprender. Mas isso daí é problema dele. A Bíblia não fala que salvação é individual? Então, é isso aí, salvação é individual, você não vai conseguir mudar ninguém, você que tem que mudar aqui dentro. Se o Filho de Deus perfeito te fez algo que você não gostou, vamos perdoar, pessoal, porque esse é o caminho da evolução. Perdoou, cresceu. É isso, perdoou, cresceu. Agora, se você não perdoar o irmãozinho, sinto muito lhe informar, porque eu já fiz isso e quem se ferrou fui eu, entendeu? Por mais que o outro tenha feito, perdoar é a única saída. Perdoar e entender de uma forma crística. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu perdoei fulano, mas não quero nem ver na minha frente. Isso é perdoar o fulano? Não, isso não é perdoar o fulano. Isso ainda... Nós nunca vamos esquecer, porque nas nossas vidas sempre vão ficar as cicatrizes, né, as marquinhas. Mas não que aquilo vai arder de novo. Porque se você fala de uma forma de que você não quer nem ver o fulano, é porque quando você vê o fulano, aquilo ainda arde, né? Ainda está aberto. Vamos procurar aqui dentro curar as nossas feridas, seguir em frente com amor e respeito, porque se o fulano precisar de ajuda, nós devemos ajudar o fulano. Porque é assim que Deus faz conosco. Ele é paciencioso, ele nos dá toda a chance e nos permite que façamos da forma como nos convém, caindo e levantando e ele nos ajudando, porque Deus nunca desampara. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e nós sentimos a presença de Deus, porque é Ele que nos sustém. Então, parabéns para você. Se você está começando a compreender que o mundo é o espelho que te faz evoluir, que essas relações que nós temos nos trazem benefício, independente de qual seja, e começa a ser grato por tudo isso, você está expandindo a sua consciência, é ter a mente aberta para tudo e para todos, sem julgamentos, sem preconceitos, independente de quem for, independente de que religião entendendo que cada pessoa está no lugar aonde a sua consciência permite que ela esteja. Minha gatinha que tá balançando tudo aqui, pessoal. Que a sua consciência permite que ela esteja. Por exemplo, se a gente pega, a pessoa está em determinada denominação, é ali que ela tem que, denominação religiosa, é ali que ela deve estar, porque é ali que ela vai aprender que existe um Deus maravilhoso. É até ali que a consciência dela permite que ela vá. Se ela for além, ela não vai entender. É por isso que às vezes a pessoa está numa denominação religiosa ou em uma religião e ela vai para outra. Aí ela vai para outra e de repente ela fala assim, bom, isso aqui tudo eu já aprendi, não me serve mais, eu já absorvi o que era necessário para minha vida e agora eu vou seguir a minha vida de uma forma espiritualista. Na realidade o que eu fiz. Retive o que era bom de tudo
e sigo a minha vida. Graças a Deus, e estou muito feliz pelo ser humano que eu sou hoje, entendendo que eu não posso mudar o outro, mas que eu posso mudar a mim mesma. Eu posso procurar formas de ser alguém melhor a cada dia, sem julgar o meu próximo. Eu posso começar a ver como espelho o que o outro está me mostrando através das atitudes, tanto boas ou quanto tanto ruins, porque nós atraímos para nós o que nós precisamos para a nossa evolução. O que nós somos. Nós não vamos atrair para a nossa vida aquilo que nós não somos. Nós atraímos por eletromagnetismo. Quem está estudando mecânica quântica, e se você não está, esta é uma ótima hora para começar. Nós atraímos por eletromagnetismo. Nós somos um imã neste planeta. Tudo aquilo que somos parecidos, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução, e tudo aquilo que o nosso pensamento coloca foco. Se eu coloco foco em coisas ruins, eu vou atrair coisas ruins, porque eu preciso aprender que eu devo pensar coisa boa, e se eu coloco foco em coisa boa, vou atrair coisas boas para minha vida. Então, se você começou a entender isso, parabéns, sua consciência está despertando. É sempre fácil? Não. Às vezes dói, porque nós lutamos contra o amor. Existe uma frase que eu falo sempre, vocês já ouviram aquela frase assim? Fulano prefere morrer a perdoar. É justamente isso que acontece conosco muitas vezes, porque às vezes nós não queremos nos desvincular de certas situações que estão nos fazendo mal, e continuamos, né, morrendo a cada dia um pouquinho. Por exemplo, relacionamentos que não estão bem, mas a pessoa ela cresceu em uma família onde o papai e a mamãe morreram aos trancos e barrancos, mas ficaram juntos até o final. Então, na cabeça dela, nem que seja aos trancos e barrancos, vamos ficar juntos até o final e que a morte nos separe. Amém? Não. Se não tava bom, e se não tá bom, não precisa continuar assim, porque não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja feliz. Se não estava bom num trabalho, pode arrumar outro, porque o mundo é enorme e ele te dá grandiosas oportunidades. E você basta começar a pensar em coisa boa, que tudo que é de bom começa a acontecer na sua vida. E o meu vídeo já tem 22 minutos 23 e eu fico por aqui. Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para notificações. Grande beijo, até a próxima!